Manda para o pessoal de vocês o cancelamento do EMIG amanhã, ok? Manda, avisa, me lembra de avisar hoje à noite. O pastor Marcos falou que a gente consegue, mandou uma mensagem hoje de manhã, se a gente cancelar a aula amanhã, a gente consegue organizar a sequência certinha da escola ministerial e aproveita e dá uma folga da conferência, né? Porque vem sexta, sábado, domingo de manhã e tal. Então amanhã à noite nós não vamos ter a escola ministerial, você está liberado, mas a gente retorna domingo às 9 horas da manhã, firme e forte, e regulariza a questão, porque a gente está dando duas opções de escola, né, com a mesma aula, que é na segunda e no domingo. Segunda, 8h30, domingo, 9 horas, aqui na Igreja de Crianças. Então, você fica com tudo organizadinho, tudo certinho. Por favor, avise quem você puder, para ninguém chegar aqui amanhã, 8h30 da noite, encontrar a igreja fechada. Então, a gente tem que falar hoje à noite e tem que enviar no Facebook, na mensagem, para todo mundo, os alunos todos, serem avisados de que nós não teremos a escola ministerial Graça amanhã. Ontem foi algo sobrenatural, né? Muito bom. Recebi telefonema hoje, 8 e pouco da manhã, o pastor Getúlio falando: rapaz, o pessoal lá da Igreja Santa Maria voltou muito impactado. A Eldo, o Johnny, disse que foi muito bom, a palavra foi muito boa, o mover, a unção, o quebrantamento, todo mundo chorando, né? De novo a Sam babou minha roupa toda, sujou minha roupa toda, porque a Sam, cadê ela? Está aqui, não? A Sam é pequenininha, ela vive com essas maquiagens, com esses negócios, né? Ela me abraçou e aí deixou, Sam. Mas não tem problema, Sam, pode babar, pode sujar, não tem problema, viu? E aí, não só você, outros também foram encostando, né, e sujando, e foi muito gostoso, muito tremendo mesmo, desde sexta, né? Cada dia tem sido muito especial. A gente sabe de manhã aqui foi tremendo esclarecedor. Então eu quero que você mais uma vez receba o pastor Bruno. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Quando a gente recebe alguém com honra, Deus libera uma unção sobre nós. Você sabia disso? Quando você chega, o pregador não come picanha, o pregador não é levado num lugar bom para comer, o pregador não recebe uma oferta boa, o pregador não dorme num lugar bom, não tem ar-condicionado, não tem nada, né? Quando o pregador chega e não é bem tratado, não é bem recebido, eu já vi muito isso, irmãos, lugar que Deus trava a unção. Às vezes a gente chega num lugar, parece que é celebridade, né, Bruno? Às vezes eu chego em algum lugar, o pessoal, pastor, e tal, aquela honra que você é tratado, na hora que você prega, você vê a unção sendo derramada sobre a igreja. Então, queria que você recebesse o pastor com alegria e com honra nessa manhã. Glória a Deus. Bem-vindo, pastor Bruno. Deus te abençoe e te use, querido. Olha, só vai ter muita unção. Deus tenha misericórdia de mim agora. Só o MDA, só Jesus para um vascaíno fazer isso para um flamenguista, não é? É milagre. Isso aí. Só Jesus para ter misericórdia de mim agora, depois disso, meu Deus do céu. As crianças podem sair, estão liberadas as crianças. Uau, a minha tecladista ali, fera já, maravilha. Queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor, amém? Viver com Jesus é bom demais, amém? Jesus é maravilhoso demais, amém? Como é bom, eu adoro domingo pela manhã estar adorando a Deus. Como que é gostoso sentir a presença de Deus logo cedo pela manhã, e você está louvando. Olha, não existe nada que se compara a você iniciar um dia na presença de Deus. Iniciar um dia na presença de Deus faz com que todo o seu dia ele seja diferente. Eu ensino muito lá na nossa igreja que é importante você tirar tempo com Deus todo dia. Tirar tempo com Deus quando, irmão? Todo dia. E aí eu oriento que o melhor momento, o melhor horário para você tirar um tempo com Deus é cedo pela manhã. É o melhor momento. Eu costumo ir para o meu quartinho lá de oração que eu tenho, e eu coloco algumas canções, e eu vou falando com Deus, falando, e aquilo vai quebrantando, e eu vou orando,
e eu vou colocando todos os projetos diante de Deus, a família, os discípulos, as ovelhas que Deus tem enviado, os projetos. E aí chega uma hora em que eu falo: Deus, eu quero interceder por todas essas vidas e por todos os propósitos que o Senhor quer, mas que eu ainda não sei, ou talvez não sei orar. E aí eu começo então a orar em línguas estranhas, e eu vou orando, e é gostoso demais, irmão. Diga para quem está do seu lado: orar é muito bom. Olha, é gostoso, o dia ele sai totalmente diferente, as coisas fluem, as coisas elas acontecem. Eu também ensino que todo dia eu tenho um devocional da Bíblia, um devocional que eu acompanho para poder ler a Bíblia toda em um ano. Eu diminuí ele e reduzi para ler a Bíblia toda em 6 meses, porque eu quero no ano inteiro ler a Bíblia 2 vezes inteira. E além disso, desse devocional que eu faço a leitura do Provérbios do dia. Quem sabe aqui como é o Provérbios do dia, sabe? O Provérbios do dia é você ler, por exemplo, hoje é dia 24. Aí você pega e no seu devocional lê o Provérbios 24. E é tremendo demais. Aí amanhã é dia 25. Você lê o Provérbios, dia 25. O Provérbios tem 31 capítulos. Então dá para você ler um provérbio todo dia. Quando o mês for de 30, você lê no dia 30 o Provérbios 30 e o Provérbios 31. Isso não é uma regra, tem que ser assim, não. Mas é uma motivação para você ler a Bíblia. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não sei nem por onde começar. Já tem uma ideia. Você pode ler o Provérbios. Então todo dia, começa o mês e eu vou lá e leio o meu devocional e o provérbio do dia. E aí depois, o outro mês, eu vou lá e começo de novo. Porque Provérbios é um livro de sabedoria. E quantos querem sabedoria para poder vencer na vida? Eu preciso de sabedoria para cuidar bem da minha família. Eu preciso de sabedoria para cuidar bem dos meus filhos. Eu preciso de sabedoria para ser um bom pastor, para ser um bom ministro da palavra. Eu preciso de sabedoria para aconselhar as pessoas que vão chegar diante de mim, os discípulos que chegam perto de mim. Então eu preciso, todo dia na minha oração eu falo: Deus, me dá uma sabedoria, a sabedoria que não é humana, que não é natural, a sabedoria de Tiago, que diz que o Senhor dá para quem pede, para quem tem falta. E eu falo: Deus, eu estou ainda em falta de sabedoria, e eu quero mais sabedoria. E tem hora que eu estou fazendo discipulado, estou cuidando de alguém, que o problema vem, um problema assim tão difícil, alguma coisa tão complexa, e eu dou um conselho, uma direção, eu falo depois: Deus, da onde que saiu aquilo? Da onde que saiu aquela palavra? Meu Deus! A importância de ter o tempo com Deus e pedir sabedoria, amém? Então quero motivar você a você ter um devocional da Bíblia, ter o seu tempo de oração, um devocional de leitura da Bíblia, e também ler o Provérbios do dia. Quantos topam o desafio aí? Diga amém. Glória a Deus. Antes de eu começar a ministração da palavra, eu quero contar para você uma história de um certo jovem que estava pescando na beira de um rio. Ele estava lá com sua vara, o seu molinete, e ele começou a pescar, e de repente chegou uma pessoa mais velha, já alguém de idade, adulto, e viu o jovem pescando, falou: rapaz, esse cara está pescando aqui, eu vou ficar um pouco pertinho dele aqui, de repente, porque ele está pescando nesse lugar, está dando peixe aí, eu vou jogar aqui. E ele jogou também a dele lá. Ele ficava aqui olhando a sua vara e olhando o vizinho do lado, para ver se o vizinho estava pegando alguma coisa, né? Ele lá, e de repente ele via aquele jovem que estava lá, a vara dele mexer e tal, e ele pá! E o cara de lá olhando e viu: rapaz, o cara pegou um peixão grande, diga peixe grande. E aí o menino olhou o peixe grande e tal, fez carinho, namorou, jogou na água. E o cara aqui não estava
pegando nada. Ele parou de ficar prestando atenção no seu, porque ele estava vendo a vara do jovem, só a vara do jovem lá que ia. E ele ficou olhando, e de repente, de novo, o outro. Tá! E pegou, quando chegou na água, aí era um peixe médio, diga, médio. Ele olhou aquele peixe médio, e aí namorou e tal, jogou dentro da água. Depois de alguns minutos, a vara fisga de novo. Puxou. Ele não veio nem um peixe grande, nem um peixe médio, mas um peixe pequeno. Vamos dizer assim, um olho de cão. Você conhece o olho de cão? Não, um xererete. Você conhece? Ah, então tá bom. E aí ele pegou um peixe pequeno, não era grande, não era médio, mas também não era pequeno. Mas ele pegou, olhou e tal, fez carinho, namorou, virou de um lado, jogou na água. O cara ficou aqui e falou assim, rapaz, foi chegando mais para perto do menino. Primeiro que ele estava curioso, porque ele não estava pegando nada. Depois ele começou a ficar curioso, porque o menino estava pegando, mas estava jogando de volta para o mar. E de repente ele viu o menino fiscar de novo, tirou peixe, tirou um peixe bem pequeno, diga bem pequeno. O menino botou o peixe na mão, olhou, abriu a sua bolsa e jogou dentro da bolsa. Aquele cara ficou mais curioso ainda e aproximou e conversou com ele. Posso falar com você, jovem? E aí o jovem falou, sim, senhor. Por favor, eu gostaria que você me explicasse algumas coisas. Primeiro, eu não estou pegando nada e você está pegando. Segundo, eu não estou entendendo por que você pegou um peixe grande e devolveu. Depois você pegou um peixe médio e devolveu. Você pegou um peixe pequeno e você devolveu. Depois você pegou um peixe bem pequeno e você guardou. Você poderia me explicar por isso? E o jovem falou, claro, isso é fácil. Eu só guardei aquele peixe pequeno e não guardei os peixes grandes porque a panelinha que eu tenho, ela é bem pequenininha. Só cabe o peixe pequenininho. Querido, existem pessoas que não conseguem crescer no ministério e nas áreas mais importantes da sua vida porque a sua panelinha é pequenininha. Crescimento no ministério, crescimento na família, crescimento em todas as áreas da nossa vida é uma questão de mentalidade. Se você tem uma mentalidade de que você pode receber de Deus um peixe grande, a sua panela ela é grande, pode se preparar, porque Deus vai colocar nas suas mãos coisas grandes. Pode se preparar, porque Deus vai colocar na sua rede, na sua célula, na sua igreja, no seu ministério, grandes peixes, grande crescimento. Crescimento é uma questão de mentalidade. Pergunta para quem está do seu lado, você acredita que é pequeno? Ou você acredita que você é grande? Você sabe uma coisa interessante? Eu vejo Davi lutando contra Golias. E quando Davi está enfrentando Golias, Davi nunca se referiu a Golias como um gigante. Nunca. Ele falou, o gigante filisteu. Olha o gigante que está vindo. Ele nunca se referiu a Golias como gigante. Davi se referiu a Golias, sabe como? Aquele filisteu incircunciso. Por que Davi não se referiu a Golias como gigante? Porque Davi sabia que o gigante de verdade era ele. O gigante de verdade não é aquela situação que está impedindo você de crescer, que está impedindo você de avançar. Nunca se refira a algum problema ou alguma situação difícil como um gigante que está te atrapalhando. O gigante de verdade é você, o gigante de verdade sou eu. Como assim, pastor? Jesus falou,
maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Então diga: eu estou preparado para crescer, porque eu sou um gigante na fé, um gigante no crescimento. Se isso é verdade, dê um aplauso e diga glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra para os gigantes aqui nessa manhã. Quantos vão receber? Diga aleluia! Diga uau! Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 40. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 40. O tema desta mensagem é transformando ovelhas fracas em um grande rebanho forte. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 40. Achou aí? Diga amém. Vamos ler o texto que diz assim: Então separou Jacó os cordeiros e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros do rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não pôs como o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, diga ovelha forte, punha Jacó as varas nos bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as ovelhas fortes eram de... Versículo 43. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Aleluia. Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, ó Deus amado, nesta manhã, te adoramos, ó Deus, e reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a nossa total dependência de ti, sabemos que sem o Senhor não somos nada, não podemos fazer nada, não conseguimos atingir nada. Por isso que eu clamo é a sua misericórdia e a sua graça presente, Senhor, na minha vida, para que eu seja simplesmente canal, e que a tua mensagem ela seja revelada ao coração de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos. É assim que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, diga glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos, ele fala do acordo que Jacó fez com o seu sogro Labão. Jacó, ele era um excelente pastor de ovelhas, e ele chegou para morar com o seu sogro Labão, e o tempo em que Jacó teve com Labão fez o rebanho de Labão crescer em muito. Na verdade, Jacó, ele era um mestre em reproduzir ovelhas. Jacó, ele era um mestre em reproduzir rebanho. Todo o rebanho fraco de Jacó, ele fez crescer e se transformar num grande rebanho e um rebanho forte. Até que Jacó, ele faz um acordo com Labão. Labão chama Jacó para fazer um acordo e fala para Jacó: Jacó, você agora vai ficar com essas ovelhas aqui, as fracas, e eu vou ficar com as fortes. Você vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu. O que for seu é seu, o que é meu é meu. E tá tranquilo. E aí o Labão foi lá e pegou só as ovelhas boas, só as gordonas. E Jacó ficou com as ovelhas fracas. Querido, quem é ungido e capacitado, quem tem a graça de Deus de reproduzir rebanho, não importa se
só chega para ele ovelha fraca. Não importa se só chega para ele ovelha problemática. O cara tem uma graça e tem uma unção de transformar qualquer ovelha fraca em rebanho forte. E esse foi o caso de Jacó. A maneira como Jacó fez o acordo com Labão, a maneira como Jacó ele trabalhou, eu não quero entrar nesse mérito agora. O que Jacó ele fez? Eu quero mostrar características na vida de Jacó de alguém que pode pegar um rebanho fraco e transformar ele em um rebanho de ovelhas fortes. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês que são líderes, discípulos, discipuladores, pastores, vocês querem, como Jacó, crescer e gerar ovelhas, 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 e ter muitas ovelhas, transformando fracas em ovelhas fortes. Quantos querem isso de verdade? Diga aleluia! Então, o que nós podemos aprender com Jacó? Olhando na vida e nas atitudes dele. A primeira coisa que eu aprendo é que alguém que quer crescer no ministério, transformando ovelhas fracas em ovelhas fortes, é que é preciso querer cuidar das ovelhas que ninguém quer cuidar. Diga, cuidar de quem ninguém quer cuidar. As negras e salpicadas eram as ovelhas de pouco valor. Ninguém queria as ovelhas negras e salpicadas. Ovelha que era valor, que dava valor, era a ovelha branquinha. A ovelha branquinha dava para aproveitar todo o couro dela. A ovelha branquinha, ela era mais cara de valor. E é por isso que Labão falou: Jacó, para você só vai ficar preta e salpicada, as manchadas, salpicadas, a branquinha para mim. O Labão queria as ovelhas boazonas, e o Jacó pegou as ovelhas que o Labão não queria. Pergunta para quem está do seu lado: qual ovelha que você quer, a boa ou a ruim? A ovelha boa é uma tentação, né, irmão? Rapaz, olha, eu tenho um irmão aqui, o cara é fera, rapaz. Ele já canta louvor e tal. E olha, o cara tem um dom de evangelismo, prega bem e tal. Aquilo ali, rapaz. E aí eu tenho um outro. O cara não quer nada com a hora do Brasil, não sabe evangelizar, não sabe pregar, não sabe cantar, só sabe dar trabalho e problema. E aí, quem que você escolhe? O segredo de Jacó foi a opção que ele teve de cuidar de uma ovelha que ninguém valoriza. Foi de pegar a ovelha que não tinha valor para Labão. E quando Deus olha isso, o coração de Deus se agrada, se alegra, porque Deus ama todo aquele que tem um coração de bom pastor. Quando Deus enxerga alguém com coração de bom pastor, Ele manifesta graça, e Ele honra, e Ele abençoa o cuidado e o trabalho de um bom pastor. O segredo de Jacó era a paixão que ele tinha pelo rebanho. Você sabe, querido, que essa paixão é que fez ele não desprezar aquele rebanho manchado, aquele rebanho de ovelhas negras. Eu vejo que quando nós cuidamos da ovelha que ninguém quer, Deus vai dar para a gente a ovelha que todo mundo quer, mas não tem. Se eu cuidar do que ninguém quer, Deus vai me dar o que todo mundo quer. Isso é um segredo poderosíssimo. É trabalhar com os difíceis, é pegar os difíceis,
é cuidar deles, e você pode escrever isso. Quando você começar a cuidar da ovelha que ninguém quer, Deus vai começar a dar para você as ovelhas que todo mundo quer, mas não tem. Vai vir na sua mão para você cuidar. Segredo de Jacó: paixão, perseverança. Paixão e perseverança em cuidar de rebanho. O que faz você enfrentar situações de cuidar de pessoas difíceis é paixão e perseverança, porque você ama uma vida, você ama uma ovelha, você valoriza uma ovelha. Conforme foi ministrado no Euroquilão, você não vê um drogado, você não vê um problemático no navio, você não vê um rebelde no navio, você não vê um descompromissado no navio, você não vê um frio espiritual no navio, você vê uma alma. Você enxerga uma alma, e porque você tem um coração de bom pastor, você vai atrás daquela ovelha, daquela alma, e você vai cuidar dela. Aleluia! Segundo segredo que eu aprendo com o Jacó: Jacó não desprezou o rebanho quando as suas ovelhas elas eram fracas. Se nós olharmos com uma visão comercial, com um coração de comerciante, Jacó estava tomando uma decisão muito errada de escolher o acordo que Labão propôs para ele, dele ficar com as ovelhas que não tinha valor nenhum. Não era um bom acordo para uma visão de comerciante. Como que eu vou trabalhar, reproduzir, pegar só as boas, e aí na hora eu vou fazer um acordo, vou fazer um contrato, ficar só com as ruins que não valem nada? Para um coração de comerciante, aquilo que Jacó fez foi uma loucura. Mas se nós olharmos Jacó agindo com coração de bom pastor, ele está fazendo uma loucura para o homem, mas ele está fazendo algo que está mexendo no coração de Deus. Nós precisamos avaliar qual é o coração que nós vamos decidir ter na nossa caminhada cristã. Se vamos ter um coração de comerciante ou um coração de bom pastor. Coração de comerciante está assim hoje. Está assim de coração de comerciante, querendo escolher só as boas, querendo escolher só as gordas, querendo escolher só as que têm muito valor. Diga aleluia. Ô querido, é impressionante como os líderes, de uma maneira geral, eu falo isso eu ministro lá na minha igreja, eu ministro em outras igrejas, na visão da MDA, mas a maioria dos líderes querem pegar ovelhas prontas, querem pessoas prontas. Ninguém quer ter trabalho de pegar alguém do zero, alguém no fundo do poço, alguém arrebentado, e pegar e tal, investir, cuidar e ter trabalho. Às vezes investir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não aguenta. Eu vou tentar 1 mês, pastor. Se esse cara não quiser nada, eu vou ir para quem quer alguma coisa. Eu estou falando desse tipo de cuidado para salvar a vida, para salvação de vida, não para discipulado profundo. Mas a maioria dos líderes estão querendo pegar pessoas prontas, discípulos prontos demais. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: ide e fazei. Ide e fazei. Diga para quem está do seu lado: é preciso fazer discípulo. É preciso fazer discípulo. Discípulo não vem pronto, irmão. Discípulo não vem pronto. E fazer discípulo não é fácil. Exige muito amor, muita
muita paixão, muita perseverança, muita persistência, muito coração de pastor para fazer discípulos de verdade. Fazer discípulos, tipo o vídeo que nós mostramos ontem de um filho falar: mamãe, com todo o problema que eu tive, mamãe, você não me jogou fora. Será que os discípulos que Deus está colocando, as ovelhas que Deus está colocando, por serem problemáticas, você joga elas fora? É preciso fazer, dar trabalho. Eu costumo ensinar, às vezes, os supervisores de rede, eles vêm lá e eles falam para mim, eles entram em crise, pastor Ricardo, eles falam: pastor, eu não estou aguentando, pastor, porque eu vou lá e eu falo, essa galera não tem compromisso, eu chamo eles para vir para o Tadel e tal, e o cara fala um dia, ele fala: tudo bem, pastor, agora eu vou, ele fala para o líder, e aí ele vai uma semana, outra semana, o cara vai lá e ele vacila de novo, e ele não foi. Eu pergunto: e aí, querido, por que você não foi no Tadel, cara? Ah, você não sabe, né, cara, eu tive que ir no mercado fazer uma compra com a minha esposa. Pô, cara, mas na hora do Tadel, cara. E aí todo mundo quer formar discípulos para poder os discípulos trabalhar com você na sua equipe. Porque tem que ter equipe. Se você quer crescer de verdade, se você quer avançar, se você tomou posse que você tem uma panela grande, um panelão grande, a propósito, tem homens e mulheres com panelão grande aqui, cadê o barulho deles aí? Aleluia! Se você é alguém que tem um panelão grande, precisa ter equipe. Para ter equipe, você vai ter que fazer. Aí eu falo para eles, eu falo: queridos, eu lembro muito da construção do prédio lá da nossa igreja. Lá o terreno era meio que um mangue, então tinha muita lama, muita lama. E eu lembro, para poder fazer as sapatas, meu Deus do céu. E as máquinas vinham e cavavam, então eu tinha que colocar 2 bombas de sucção, muita pressão de água, porque à medida que ia cavando os buracos, a água ia minando mais muito, e as 2 bombas ainda não davam vazão, mas foi uma trabalheira. E bota trabalho, tempo e dinheiro. Diga: trabalho, tempo e dinheiro. Meu irmão, bota trabalho nisso. E aí você gastava trabalho, tempo, dinheiro, gastava muita coisa, e você olhava: meu Deus, o que mudou? Nada. Mas olha, estava sendo edificado a fundação de um prédio poderoso para a glória de Deus. Uau! E a fundação foi depois de gastar tempo, gastar dinheiro, tal, muito trabalho, muito esforço. As paredes começaram a ser levantadas, cobertura, piso, rebaixamento. E hoje todo mundo olha lá. O nosso prédio lá é o maior prédio de uma igreja que tem na cidade de Maricá. E é bonito lá, não é porque eu sou de lá não, mas é bonito. Eu gosto muito de lá. É tudo feito com excelência. Que maravilha. Só, meu irmão, que antes a coisa era como? Era feia, só dava trabalho. E aí eu falo para os meus discípulos, quando eles vêm reclamar: pastor, eu estou fazendo, cara, não melhora. Pastor, eu estou investindo. Fala: querido, você está na fundação. A hora que a ficha cair, esse cara vai virar piso de granito, aleluia. Vai ter rebaixamento gostoso nessa vida, ar-condicionado, e você só vai pular para dar glória a Deus. Tem que fazer discípulos. E aí o fazer tem a parte da estrutura, da fundação. E sabe que quando você prepara uma boa estrutura, nunca mais aquela estrutura é derrubada. Você sabe que eu tenho discípulos, de verdade, trabalhei, e eu sei que pode vir um temporal que vier, eu posso passar o aperto que for. Aqueles caras não me largam não. Eu posso passar o vento que for, só se eu virar um herético, só se eu desviar de Jesus, aí eles têm que me abandonar sim. Agora fora isso, não me larga não. Porque a estrutura, ela foi bem preparada. Os discípulos estão firmes.
O segredo, querido, de Jacó era esse segredo de querer trabalhar e cuidar ali, trabalhando aquelas ovelhas que não tinham valor nenhum. Uma vez um pastor recebeu um seminarista na sua igreja. O seminarista virou para ele e falou assim: pastor querido, estou acabando o seminário, eu acabei o seminário, estou pronto para poder ser enviado para a obra, para o ministério, mas só que eu queria fazer um pedido, pastor. Aí o pastor falou: pois não, querido, fala. Eu queria que o senhor arrumasse para mim uma igreja de uns 250 a 300 membros, que não tenha muito problemas nela, não tenha muitos líderes problemáticos, e ela seja tranquila para eu poder entrar e pastorear. E aí o pastor falou assim: ah, tudo bem, eu vou orar para Deus me mostrar duas, porque a primeira que aparecer vai ser minha. Querido, coisa pronta todo mundo quer, mas não rola assim no mundo espiritual. Não rola assim com o discípulo, tem que fazer. Todo mundo quer pegar uma célula pronta, não dá, tem que pegar e fazer. Eu agora desafiei os meus supervisores, que são líderes de rede lá, todo mundo vai iniciar uma célula do zero. E eu estou começando também, eu estou começando uma célula do zero, para poder todo mundo ver que dá para fazer, que tem condição. Então eu vou ser exemplo, os meus líderes, discípulos diretos vão ser exemplo, quero que todo mundo lidere. Comecei a liderar a minha já. Não é fácil, irmão. Então, terceiro segredo de Jacó: se eu quero ver o meu rebanho ser um rebanho de ovelhas fortes, eu não posso desprezar o meu rebanho quando as ovelhas forem poucas. Diga: nunca devo desprezar o meu rebanho quando as ovelhas forem poucas. Labão, quando ele negociou com Jacó, Labão reuniu os seus filhos e falou para os seus filhos: olha, vai lá naquele rebanho de Jacó lá de madrugada, numa hora escondida, vai lá e tira e separa logo um monte de ovelhas e bota tudo para o meu rebanho aqui. Jacó vai ter que começar bem pequenininho. E eu vejo que Jacó, ele não desprezou aquele rebanho porque as ovelhas elas eram poucas. Existem pessoas que elas não conseguem crescer porque elas não valorizam um pouco. Jesus ensinou: seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. O cara não é fiel cuidando de 5 ovelhas, como que ele quer cuidar de 20? O cara não é fiel cuidando de 4 células, como quer ser pastor e cuidar de uma igreja, irmão? O cara não sabe cuidar de uma vida, como que ele quer um dia ter um ministério? Tem que ser fiel no pouco para Deus colocar sobre o muito. Não tem essa conversa fiada não, porque é pouco, se fosse muito era mais fácil. Nada! Para você valorizar o muito, você vai ter que aprender a ralar no pouco. E Deus nunca vai honrar alguém que não soube se dar bem com pouco. Eu vejo lá alguns líderes que os caras falam assim: pastor, meu sonho é virar pastor. Eu falo: é mesmo? Maravilha, eu fico feliz. Jovem quando chega para mim então e fala: pastor, eu quero ser pastor. Rapaz, eu vibro. Eu falo: beleza pura, é isso aí. Mas tem uns caras que falam: eu queria tanto ser pastor, meu sonho é ser um pastor. O primeiro problema que o cara tem na célula dele: eu não estou aguentando mais não, eu estou querendo desistir. Cara, tu quer ser pastor de uma igreja e não está conseguindo enfrentar a pressão e o problema de uma célula. Como quer chegar no muito? Como quer crescer se não sabe lidar com o pequeno? Se a pressão de uma célula está te derrubando, imagina a pressão de dirigir uma igreja. Jacó começou praticamente do zero. Jacó não ficou reclamando e nem se lamentando que o seu rebanho era pequeno demais. Ele foi ao trabalho, ele foi buscar estratégia, ele foi aplicar estratégia, ele foi meter bronca para reproduzir teu rebanho. E
querido, hoje é fácil demais começar quando alguém entrega alguma coisa pronta para a gente. Eu multipliquei o núcleo agora, onde saíram 100 pessoas, pouco mais de 100 pessoas. E é esse núcleo que nós multiplicamos, num bairro vizinho lá. Rapaz, eu preparei o prédio da igreja, pastor Ricardo. Rapaz, que coisa linda. Tudo bem pintadinho, tal, bonito. Ar-condicionado, som de primeira qualidade. Tudo de bom, tudo de bom. E aí eu entreguei esse prédio mais 100 pessoas. Diga, uau! Quem não queria isso? E aí mandei um discípulo meu para lá. E aí ele veio, um discipulado comigo, ele veio, pastor, sabe o que é, pastor? Que nós estamos querendo fazer umas salinhas para as crianças, assim, um gabinete para se alguém precisar de conversar em particular, eu atender. Pois é, aí eu queria ver com o pastor como é que a gente faz para montar lá. Falei, meu amado, com todo amor e carinho, você não acha que é muito cara de pau? Na verdade não era muito ele, era a esposa dele que estava assim falando, sabe? Eu falei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu comecei aqui em Itaipuaçu, eu comecei em um lugar onde o chão era de cimento, as cadeiras era cadeira de ferro, aquela cadeira de bar. O meu som era um som, sabe aquelas caixas amplificadas que tem, que você pode plugar um microfone e mais algumas coisas? Era aquilo. Eu plugava 3 microfones, um violão, quando o menino do violão ia, porque quando não ia eu tinha que colocar CD, não tinha computadorzinho que tem não, aí eu tinha que colocar um aparelhinho de CD, para poder ficar cantando no playback, ou então na música. E às vezes o CD agarrava e ficava, aleluia, irmão, fecha o seu olho e dá glória. Funciona troço. E aí o troço engasgava, eu falava, irmão, fica com o olho fechado pensando na tua vitória. E eu... E aí eu falei para ele, querido, eu comecei assim. E hoje eu tenho uma história para contar. E qual é a história que você vai contar? Você pegou um prédio pronto, com 100 pessoas. Eu falei para ele, olha, um prego que precisar ali agora, você vai precisar de fazer um trabalho extra, envolver os irmãos e tal, assim conquistar. E outra coisa, prepara lá para ficar 1 ano e levantar uma pessoa lá, porque eu vou pegar, você vai preparar uma pessoa em 1 ano eu vou pegar e vou enviar você para um outro lugar, para você começar do zero e aprender a fazer história. Porque tem gente que conta história, irmão. Eu não quero ser alguém que apenas conta história, eu quero ter a minha história, eu quero fazer história. Jacó, ele começou praticamente que do zero. Será que se você for desafiado pelo teu pastor a começar do zero uma célula, você toparia isso? O pastor falar, eu vou desafiar todo mundo aqui, a cada um já tem uma célula, vai iniciar outra. Aonde? Não sei, Deus vai te dar a direção. Com quem? Vai buscar em Deus. Quem vai ser o anfitrião? Vai jejuar. Aleluia. Jacó buscou uma estratégia para poder multiplicar o seu rebanho. O cara, ele pensou e ele falou, já sei, vou pegar as ovelhas boas e gordinhas, na hora que elas forem se reproduzir, ele pegou e levou elas para perto, para se reproduzir perto da água, aonde elas... Então, quando iam se reproduzir, ele colocava alguma coisa para tapar a mancha delas, como se fossem todas elas brancas. E eu não sei que efeito especial foi esse que Deus fez, que na hora que elas se reproduziam, que cruzavam, elas olhavam para aquele reflexo do mar e elas se viam como branca. E o filhote nascia branco. Efeito especial já existe há muito tempo, irmãos. Então o homem descobriu agora. Deus já criou os efeitos especiais já desde a criação, quando a terra era sem forma e vazia.
E aí o Jacó aplicou a estratégia, ele falou, cara, deu certo. E aí tudo que a ovelha que vinha forte e parruda, ele falava, vai virar agora ovelha branca. Vai virar agora ovelha da maneira como é meu rebanho. E ele e transformava para o rebanho dele, só ovelha forte. Eu quero dizer, irmão, talvez você esteja com um rebanho pequeno, com poucas ovelhas, com poucos discípulos. Para de reclamar, para de ficar murmurando, para de ficar questionando e vai buscar em Deus. Vai jejuar, vai orar, vai pedir, Deus me dá uma estratégia, Deus me revela um plano, Deus me mostra como é que eu vou multiplicar essa galera. Deus, eu quero ser um pastor aonde vai ver o rebanho forte nascer. Eu lembro da Ana e da Heloísa, são duas que foram consagradas as supervisoras de área agora, geraram 12 células. Mas sabe como é que foi? A Heloísa, ela é líder de célula de jovem. Hoje ela junto com o noivo, coordenam os jovens da igreja, a rede de jovens da igreja, mas além disso tem as células jovens. E a Heloísa, ela liderava um GCD lá na minha casa, uma célula na minha casa, e por diversas vezes estava a Heloísa lá, ela e uma menina só, e eu via a Heloísa lá, ela e uma menina, e orando, e ela dava o estudo, eu falava, rapaz, como é que pode, meu Deus do céu, eu falava com a minha esposa, filha, vamos falar para a Heloísa reagrupar essa célula, e tal, e a gente chamava a Heloísa, falava, Heloísa, filha, porque ela ia de ônibus para minha casa, lá onde a gente mora, o ônibus é complicado, não tem ônibus toda hora, ela ia e vinha de ônibus. E toda sexta-feira a Heloísa lá com uma pessoa. E aí falamos, eu e a minha esposa reunimos a Heloísa, você não quer realocar minha filha aqui e tal, vai para uma outra célula, a gente junta. Pastor, me dá um tempo, porque eu vou ver essa célula crescer. Pastor, deixa eu persistir um pouco mais. Eu estou jejuando, pastor, eu estou orando. A Heloísa começou a aplicar umas estratégias, eu falei de algumas delas lá com o pastor Ricardo, com os pastores. Ela começou a valorizar as pessoas. Tinha uma menina que ia no GCD dela e deixou de ir, estava meio rebelde. Ela pediu para a diretora da escola, ligou, a menina estuda de manhã, chega às 7 horas da manhã, ela ligou para a diretora da escola e falou com a diretora, olha, dona fulana, meu nome é Heloísa, tem uma amiga minha que é aluna da escola onde a senhora é diretora, e eu queria fazer uma homenagem para essa aluna, e eu gostaria de pedir autorização à senhora. Se eu posso ir aí. Aí a diretora ficou preocupada. Que homenagem é essa? Não, eu vou aí cedo, porque eu quero colocar uns cartazes e tal. E a diretora autorizou. A Heloísa chegou 6 horas da manhã na escola e colocou no quadro da onde a menina estuda. Colocou um monte de cartaz. Daiane, nós chamamos. Daiane, feliz aniversário, era aniversário. Daiane, Jesus separou você. Daiane, enfeitou de bola tudo. E a menina chegou de manhã para estudar. E quando ela entra na sala de aula dela, ela vê aquilo. E ela se derramou em chorar. Ela falou, meu Deus. E na mesma hora ela pegou o telefone e falou, Heloísa, você fez isso por mim, Heloísa, obrigado. E Heloísa, Jesus te ama, nós te amamos. As amigas que estavam com ela na escola, quem fez isso para você? Eu quero conhecer essa pessoa. Estratégia. Teve um encontro, voltou um monte de jovem do encontro, e aí a célula da Heloísa estava bombando com 20. Ela multiplicou 1, 2, 3, 4, 5, formou líder 6, 7, formou líder 8. A Heloísa foi consagrada a supervisora de rede com 12 células, agora na conferência em fevereiro. A Ana, coitada, ela tinha a reunião dela com mais uma pessoa, ela tem um filho, Pedro, de 10 anos. E quantas vezes que vinha no relatório da Ana, o GCD dela é superação. Ela colocou superação. Superação junto com ação. E foi isso que aconteceu. E aí a Ana, ela
muitas vezes dando lá a célula e estava no relatório Ana e Pedro. Quem é o Pedro? É o filho da Ana, de 10 anos. E aí a gente perguntava: Ana, minha filha, mas pastor, eu dou estudo, eu ministro oferta, só eu e o Pedro tiram oferta. Mas a gente faz tudo, eu dou estudo, dou os avisos, faço... Mas Ana, minha filha, pastor, eu quero permanecer. E aí teve um encontro, a Ana mandou umas 4 pessoas para o encontro. Uma dessas pessoas era uma pessoa muito influente, cortava cabelo, tinha um salão de cabelo lá. Essa pessoa que a Ana ganhou começou a influenciar um monte de gente, trazer pessoas. Ana multiplicou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, formou líder, enviou para o TLC, enviou para os treinamentos. Ana foi consagrada agora em fevereiro, supervisora diária, com 12 células debaixo dela. Cutuca o teu irmão e diga assim: dá para fazer, irmão. É só trabalhar que dá. Prepare-se para crescer. Vai vir muito trabalho na sua vida, mas você, no nome de Jesus, vai crescer. Deus está derramando uma unção de renovo na tua vida nessa conferência. Você está ganhando disposição, unção do alto, e se prepare para a multiplicação. Aleluia! Glória a Deus! Isso é bom demais. O 4º segredo de Labão. Labão não desprezou o seu rebanho. Jacó, obrigado. Jacó não desprezou o seu rebanho em detrimento de outros. O segredo de alguém que se multiplica é quando você não despreza o seu rebanho em detrimento de outros. Jacó conhecia suas ovelhas, tinha relacionamento com elas. Ele não ficou desejando as ovelhas de Labão, apenas trabalhou duro para poder multiplicar as suas ovelhas. Isso é tremendo demais. No versículo de número 33, Jacó está dando uma declaração, quando ele fala: eu vou separar as minhas, eu quero as minhas ovelhas, o que não é meu eu não quero. O que é seu, querido, o que não é seu é do outro. Eu falo lá para os irmãos, lá: pastor, está vindo fulano assim, tal, assim da igreja. Querido, se ele não for ovelha que Deus está dando para a gente, nem adianta, que não vai prosperar aqui. Eu ensino lá na igreja, eu falo: não quero ninguém chamando gente de outra igreja. Eu ensino lá. Porque o que é ovelha nossa, ela vai caminhar e vai chegar, e Deus vai firmar e consolidar ela conosco. Sabe, eu vejo que muitos líderes não crescem porque desprezam as suas ovelhas e ficam valorizando as ovelhas do vizinho. Ah, pastor, a minha rede, ela está fraquinha assim porque eu não tenho as pessoas boas que tem na rede do pastor. Como é que é o nome dele? Do pastor PH. O pastor PH é que foi abençoado. Então eu não tenho as ovelhas dele, por isso que ele cresce. Valorize as suas ovelhas e deixe as ovelhas do PH ele valorizar as dele. Existem líderes que não crescem. Eu falo lá vai um monte de pastor na igreja, os caras ficam: rapaz, eu fico fera com isso. Os caras vão lá e depois a gente fazendo: pastor, eu estava falando lá com a minha igreja, reuni lá os meus discípulos, falei assim: igreja de verdade é a unção do crescimento, porque lá o povo adora, lá o povo é quebrantado e ora mesmo, e o povo está trabalhando. Eu falo: você é maluco, rapaz. Você tem que amar e honrar as suas ovelhas.
Fica aqui um pouco para ver o tamanho de problema que eu tenho, que eu resolvo. A diferença de que a galera cresce e consegue superar é porque nós valorizamos elas, valorizamos as nossas ovelhas e não desonramos elas em detrimento das ovelhas dos outros. A mais que eu vou chegar lá, admiro demais o trabalho da Igreja da Paz de Santarém, de Fortaleza, mas jamais que eu vou chegar na minha igreja e falar: povo, galera, aquilo que são crentes de verdade, porque aqui não tem crente. Eu falo para eles: gente, o negócio lá é tremendo, é poderoso e tal, e nós aqui também conseguimos isso, aleluia. Nós também somos separados para isso, aleluia. O negócio é bom. O segredo é valorizar as ovelhas que Deus nos dá, o rebanho que Deus nos dá. É um perigo quando essa questão de valorizar demais as ovelhas pode se transformar numa inveja. O tipo de ovelha que você vai ter vai depender do tipo de líder que você é. As suas ovelhas, elas são reflexo da sua liderança, querido. Se eu chego na minha igreja e falo: minha igreja, esse povo aqui é tudo descompromissado e não ora e tal, verdadeiro culpado quem é, meu filho? Sou eu. Eu fui numa reunião de pastores em Caxias, no município do Rio de Janeiro. Os caras estavam querendo ouvir muito sobre MDA. Eu fui ministrei uma palavra. Acabei de ministrar, o pessoal sentou numa mesa e começaram a falar: pastor, a gente quer sugar. Pode falar? Pode. E aí começou os caras, o sugar deles era só falar mal da igreja deles. Era só falar mal. Pastor, você não sabe lá, você vem com essa visão de amor para cá, mas lá não dá. As pessoas lá são difíceis. E e só metendo pau na igreja deles. E eu, com muito amor e carinho: querido, posso falar uma coisa? Com muito amor e carinho. O maior problema da sua igreja estar assim é que a mudança tem que acontecer no Senhor. Pastor, primeiro o Senhor tem que mudar, para depois a igreja querer mudar. Para depois o Senhor querer que a igreja mude. Pastor, como que você fala isso? Porque foi comigo. A minha igreja era só a graça. A igreja que eu pastorei, só Jesus. Era uma disputa para lá, uma disputa para cá e tal, de carro, e briga de diácono com presbítero e que Meu Deus do céu! E as pessoas só se preocupavam com quem ia aparecer mais, só se preocupavam com quem ia ter mais status, mais alma mesmo. Mas sabe quem era que tinha que mudar, querido? Quando eu comecei a mudar, a igreja começou a mudar também. Você pode dizer aleluia? Líderes que reclamam e amaldiçoam as suas ovelhas nunca irão prosperar no ministério. As ovelhas que Deus nos envia, nós precisamos olhar como um presente dos céus. Pastor, mas tem presente que parece presente de grego. Não é não, filho. As ovelhas são um presente do céu. Se aquilo parece um presente de grego, é o presente valioso que está escondido ali, onde Deus está querendo, através daquele presente, daquela vida, colocar você para consagrar mais, para jejuar mais, para aplicar mais fé, para chorar de madrugada, para ir para os pés do Senhor. Olha, presente. Olha as ovelhas que Deus te deu como um presente dos céus, e não desvalorize elas em detrimento das ovelhas dos outros. Jacó nunca reclamou das suas ovelhas malhadas ou salpicadas, mas ele trabalhou para gerar nelas ovelhas fortes. E é triste quando nós não valorizamos
as nossas ovelhas. Agora, eu quero falar também do contrário. É triste que tem ovelha que ela desvaloriza o seu líder e o seu ministério em detrimento dos outros. E aí, meu irmão, como que isso daí atrapalha o processo? A ovelha chega no meio dos irmãos. Irmãos, olha, fui lá no congresso da Lagoinha, aquilo é que é congresso, não chega nem aos pés o nosso aqui, da Igreja da Graça. E aí você quer crescer na Igreja da Graça. Igreja Batista da Graça, posso falar assim, né? Ministério da Graça. IBMG. Pastor, eu fui em tal lugar. Assim, rapaz, irmãs, aquilo é que é pastor. Aquilo é que é ministério de louvor. Mas Deus colocou você aonde, meu filho? Aqui ou colocou você lá? Valoriza o lugar onde Deus te colocou, porque esse é o melhor lugar do mundo para você. Esse é o lugar que Deus vai fazer você crescer. Esse é o lugar que Deus vai fazer você avançar e prosperar na vida. Quinto segredo de Jacó para multiplicar ovelhas fortes. Jacó, ele alimentava bem as suas ovelhas. Quer multiplicar a ovelha forte? Alimente bem as suas ovelhas. Qual é o tipo de alimento que você dá para as ovelhas que Deus te confiou? Na sua célula, no seu discipulado, qual é o tipo? Você quer que os caras reproduzam, mas você faz um miojo do vagabundo para dar na mão deles. Pastor, o que é um miojo vagabundo? O cara, ele vai para a célula, ele nem se prepara para a célula. Tem um estudo, o pastor fez, o cara chega em cima da hora da célula. Ai, meu Deus do céu, o que é que está escrito aqui mesmo? Ai, vamos lá, irmãos, vamos compartilhar. Você orou pela vida das suas ovelhas durante o dia. Você orou pelo estudo que vai ser compartilhado para Deus alcançar o coração daquelas pessoas. Qual é o alimento? Se eu quero um rebanho forte, eu preciso alimentar eles. O meu rebanho, ele vai crescer de acordo com a alimentação que eu servi a eles. Eu, antes de conhecer a visão da MDA, rapaz, eu ministrava muito sobre conquistas e tal, e vitórias, prosperidade e tal. Isso não é pecado, e nem é errado. Mas era o alimento que eu dava direto. Como consequência disso, o povo queria conquistas, vitórias, prosperidades, mas vida profunda com Deus, sabe aonde estava? Zero. Reproduzir ovelhas, multiplicar rebanho, cuidar de alma? Zero. E aí eu conheci, Deus transformou no meu coração, e aí tudo que é mensagem eu falo, de discipulado, tempo profundo com Deus, compromisso com o reino de Deus, e tal, e falo, e aí vem algumas pessoas, pastor, agora só fala sobre discipulado, só fala sobre célula, multiplicação. Que saudade que eu tenho daquelas mensagens que o pastor ministrava. Querido, eu falei para eles, eu sei qual é o alimento que vai enriquecer vocês de verdade, como filhos do Deus vivo, discípulos de Jesus. Prego sobre vitórias, conquistas e prosperidades. Mas o meu feijão com arroz, bifão gostoso, que dá sustância para a galera, tem toda semana. O resultado disso? Os crentes estão todos transformados, se reproduzindo. Sexto segredo, eu vou terminar já, é só o sexto e sétimo. Você me escuta mais 5 minutos?
Sim ou não? Segredo de Jacó. Jacó cruzou as ovelhas. Diga, cruzar as ovelhas. Ele precisou cruzar as ovelhas na frente da imagem que ela via de um lago sendo diferente. Olha que coisa tremenda. Ele fazia ela se refletir de uma maneira como verdadeiramente ela não era. E quando ela reproduzia e ela nascia, ela já nascia diferente. Sabe o que é que eu vejo aqui, querido? Que o segredo é ensinar as ovelhas a se reproduzir. Pastor, como que vai se reproduzir? Discipulado um a um. Uau! Discipulado um a um. E é o discipulado um a um que vai fazer a pessoa refletir aquilo que ela não era. Agora a estratégia é: vamos fazer ela olhar para aquela imagem aonde vai se refletir na hora que estiver cruzando, na hora que estiver discipulando, porque dali vai se reproduzir uma ovelha nova com uma imagem diferente, refletindo a imagem do caráter de Cristo. Aleluia. Coloque as ovelhas para cruzar, ensine o relacionamento da igreja. Por isso que é bom você estar relacionando. Vai almoçar na casa do irmão, paga uma pizza para ele, deixa de ser pão duro e mão de vaca, para de ficar segurando aquela Coca-Cola na geladeira, bota aquele troço para fora e serve para a galera. Uau! Motive o discipulado dentro da sua célula, querido. Isso você vai ensinar as pessoas a se reproduzir. Você sabe que tem gente que não motiva o discipulado e não quer ensinar as pessoas a ter relacionamento, ele só quer que as pessoas tenham relacionamento com ele. É só ele, discipular é só ele. Não, relacionamento não tem. Porque ele não está refletindo ovelhas segundo o caráter de Jesus e para Jesus. Ele está refletindo e ganhando ovelhas para ele. As ovelhas não são minhas, as ovelhas não são dos meus discípulos que são pastores de rede, as ovelhas não são dos líderes de célula. As ovelhas têm um único dono e o dono delas é Jesus. Então ninguém pode ganhar ovelha só para si só. Tem que incentivar elas a se relacionar com todo mundo. Amém? Por último, para terminar. Nunca se envergonhe das suas ovelhas. Diga para quem está do seu lado: nunca se envergonhe das suas ovelhas. Agora olha para o irmão do outro lado e fala: elas são o seu retrato. Nunca se envergonhe. Honre e valorize. Seja fiel no pouco, porque Deus vai colocar você sobre o muito. Dê um aplauso ao Senhor e fique de pé. Vamos cantar uma canção? Aí mesmo no seu lugar. Oh, aleluia. Queridos, eu sinto tanto fluir de Deus aqui nesse lugar. De verdade, eu estou me sentindo em casa. Vocês são a minha família. E eu estou muito bem aqui com vocês, porque eu sinto o mesmo ambiente que nós temos passado lá na nossa cidade. Querido, o mesmo Espírito, Ele está aqui, e por isso eu sei que vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão avançar muito, queridos. Isso aqui é o começo do começo do começo. Eu não sei quais são os projetos, pastor Ricardo, mas pode escrever. Vocês vão sair desse bairro aqui, não vão permanecer somente aqui, vão estar aqui, mas vocês vão ter algo maior ainda.
demanda. Eu sinto isso, eu sinto. E sabe o que isso vai trazer? Líderes, pastores e pastoras que serão gerados nesse lugar e serão enviados. Querido, Deus vai poderosamente gerar discípulos fortes aqui nesse lugar. Pastor, eu quero ser alguém como Jacó, que acreditou e pegou as ovelhas fracas e transformou essas ovelhas fracas em ovelhas fortes. Se você quer, diga glória a Deus. Nívia, sabe qual é o segredo para isso? Eu gosto muito de cantar essa canção na igreja. O pessoal já fala, quando eu ministro uma palavra, aí o pessoal já pergunta assim: pastor, qual louvor? Aí eu olho, já sei. É porque é o retrato do que precisa acontecer para a gente avançar e crescer. E o que é, pastor? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Bate no peito e diga: eu preciso me esvaziar. Sabe quando que nós vamos conseguir amar as almas de verdade? Quando nós nos esvaziarmos do nosso amor, aquele amor que traz tudo só para mim. Aí eu consigo amar as pessoas. Sabe quando eu consigo visualizar o reino de Deus, enxergar o coração de Deus? Quando eu começo a me esvaziar e me livrar de toda a religiosidade. A religiosidade atrapalha o crescimento da igreja, do reino de Deus. Sabe quando que eu começo a multiplicar, a avançar e a crescer? Quando eu esqueço todas as dores, traumas e frustrações do passado, e eu começo a abrir a minha mente para o futuro de glória que Deus tem para a minha vida. E aí, tudo isso envolve: eu quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos cantar essa canção. Todos os meus tios.
Ore, querido, ore clamando ao Senhor, dizendo: eu quero me esvaziar, Senhor. Eu venho me esvaziar na sua presença. Livre-se de toda angústia. Livre-se agora de todo o eu que te aprisiona, todo o egoísmo, todo o egocentrismo. Livre-se agora e se esvazie para você ser verdadeiramente usado e usada pelo Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus enquanto você aplaude. Diga glória a Deus enquanto você aplaude. Aleluia, aleluia. Querido, eu quero dizer para vocês que vocês são uma bênção. Eu amo muito vocês e vejo o amor de Deus nos olhos de cada um de vocês. Algo lindo, algo poderoso que Deus está fazendo e Ele está usando a sua vida para isso. Eu quero que você dê um abraço aí em umas 4 pessoas, dizendo: você é um grande instrumento nas mãos de Deus. Diga aí para alguém aí: você é um multiplicador poderoso. Pastor Ricardo. Senta um minutinho, por favor. Sente aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode continuar cumprimentando seu irmão. Fala para as pessoas que estão do seu lado. Diga assim: que bom que você está aqui essa manhã. Fala para pelo menos 3 pessoas aí: aqui era o seu lugar, o lugar de você estar hoje de manhã.
Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro da palavra do Senhor que diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem, queridos, nós vamos ter a unção agora de manhã. A gente quer ungir a sua vida.